galera, a gente está aqui no mais um Rabisco, o podcast do canal Diversão e Arte. Eu sou a Bia Ramstaller. Eu sou o Dinho Santos. E eu sou Tom Miranda. E aí, o nosso tema de hoje, a nossa pauta de discussão, chama O Ato Além da Cena. Quem é o produtor cultural? Mas antes disso, vamos chamar a nossa vinheta. Rabisco Podcast. Uma produção, canal Diversão e Arte. E aí, Tom Miranda, quem é o produtor cultural? Quem é o produtor cultural? É o produtor que se... Que se... Basicamente, assim, resumindo, né? A gente não tem muito tempo. Acabamos o programa aqui, né? Bom, mas falando sério, nossa, o produtor cultural pra mim é o coração de qualquer projeto, né? É o que movimenta, é o que tem as ideias para poder viabilizar aquele projeto, né? É o cara que faz acontecer, que conecta todas as outras funções de um projeto, né? Desde o artista, desde os técnicos, desde dos criativos, o patrocinador, enfim, ele é um conector mesmo, né? Ele conecta a rede, né? Exatamente. Que faz o projeto acontecer, né? Com certeza ele é o coração, como você bem definiu. E ele eu acho que também tem uma coisa que ele em geral, ele é formado muito pela experiência prática, né? É uma área profissional muito nova. Há poucos anos atrás, você não tinha um curso de formação de produtor cultural, né? Hoje você tem algumas entidades que têm cursos de pós-graduação, cursos técnicos na área de produção, livres na área de produção cultural. Mas, em geral, ele veio de uma formação muito pela necessidade, né? E por isso, muitas vezes, ele vem de outras áreas, ou muitas vezes ele também é o próprio artista, né? Que é o cara... Eu acho que o artista brasileiro, principalmente, né? Olhando para o Brasil, é um cara multifacetado mesmo, né? Ele é um cara capaz de... O ideal é que ele seja, eu acho, um cara capaz de entender tudo o que está à volta dele, né? Verdade. Eu acho que essa ideia dele se produzir traz para ele uma oportunidade de enxergar aquele produto cultural dos dois lados, não só do lado artístico, mas também do lado produtivo, né? De colocar do lado comercial, enfim, do lado que movimenta, que sustenta a arte dele para poder fazer com que ela se sustente e que as pessoas possam ter contato e acesso a ela, né? E você, Jim, o que você acha do... Então, eu queria até fazer uma pergunta. Eu quero produzir um espetáculo. Em que momento eu preciso de um produtor? Em que momento ele vai entrar nesse projeto? Em que momento eu chamo esse cara para ele começar? Eu acho que ele, na verdade, ele tá desde a concepção. Quando você concebe a ideia e fala, vou tirá-la do papel, ali você já tem a necessidade de um produtor, né? E aí até o final, pós-temporada, quando você precisa geralmente prestar contas daquilo que você fez, esse produtor ainda é essencial, né? O que eu acho curioso é que é um profissional que o trabalho dele só é bom quando ele não é percebido, né? A gente fala muito isso, porque quando você percebe é porque tem algum problema. Aí você lembra do produtor cultural porque tá dando alguma pane em algum lugar. Senão você nem lembra dele, né? Só que isso tem dois lados. Eu acho que isso é muito bom no sentido de que um bom produtor consegue ser esse sujeito, entre aspas, quase invisível no processo, mas ao mesmo tempo ele é um cara... quando a gente fala de orçamento, quando a gente fala de reuniões de produção, ele é um cara, eu acho, opinião minha, muito desvalorizado nos planejamentos de produção. Aí eu acho que ele não se torna invisível, ele é invisibilizado. Exatamente, né? Isso é tudo. É exatamente isso. Ele parece que ele parece que preciso cortar orçamento, é da produção que geralmente o artista quer cortar. Isso que é muito interessante. Por isso que eu falo que se o artista tiver essa noção global da produção,
ele vai entender esse sujeito que é tão fundamental de uma outra forma no processo. Ele vai tratar bem o coração do projeto dele, né? Exatamente. É isso. E sabe o que eu acho? Eu vim de uma experiência de teatro que era aquele teatro tradicional de grupo, e aquele teatro que todo mundo faz tudo, que todo mundo é multifacetado, não é só o produtor, não é só o artista, todo mundo faz de tudo, né? E aí, uma determinada época da minha vida, eu fui parar lá na T4F, fazendo produção de musical. Primeiro baque para mim, assim, grande choque de realidade, foi quando eu percebi que lá o artista lá ele é contratado, ele passa por uma audição e é contratado. Lá o artista estava tão envolvido com a parte dele, que é muito difícil, que exige-se muito desse artista de musical, mas ele estava tão envolvido ali com a bolha dele, que muitas vezes ele desconhecia todo o processo. Numa das produções que a gente fez lá, que a gente teve mais abertura para propor coisas e tudo, eu propus lá dentro que o pessoal chegasse um pouco antes para conhecer o trabalho dos outros. A gente tinha uma equipe de 200 pessoas, sendo, 30 artistas, e ninguém sabia o que o outro fazia. Eu achava isso uma loucura, vindo de um teatro que todo mundo sabe de tudo, né? E foi muito interessante o retorno dos artistas que se propuseram, não foram todos, mas que se propuseram aí nessa visita guiada pelo teatro, de falarem que como mudou a percepção deles, da própria profissão deles, a partir do momento que ele entendeu o que faz o cara que na ficha técnica chama varanda, né? O que faz o maquinista, o que faz cada um dentro do processo, né? Faltou o negócio não acontece, então todo mundo é essencial, né? O que você quer saber? Não, eu tô aqui pensando, gente, porque muitas vezes a gente vai falar com o produtor, e o produtor é o próprio ator, às vezes é alguém que participa de outros processos. Onde começa e termina esse cara da produção? O que eu posso pedir para ele? Onde ele existe dentro do projeto todo? Porque a gente sabe que ele organiza, faz toda a organização de contas, a organização do que eu preciso comprar, do que eu preciso trazer, mas e na parte de contratações, ele entrou, contratei o produtor. O que ele faz, né? O que ele faz, o que eu entrego para ele? Fala, esse é meu projeto, essa peça é que eu quero lançar. Eu acho que a gente tem que então definir o que é cada um desses produtores, né? Porque mesmo dentro de uma produção, você tem níveis de ações de um produtor ou de uma equipe de produção, né? Não, porque a gente está falando, preciso de um produtor, mas quem tá... aí eu preciso de um iluminador, eu preciso a produção que cuida disso, o produtor que vai se responsabilizar pelo cara da produção, pelo cara da iluminação, pelo cara... O produtor ele vai contratar essas pessoas todas, né? Seja o técnico, seja o criativo que vai criar junto com o diretor, com o autor, né? Ele vai conectar essas pessoas para poder o seu projeto sair do papel, levantar o seu projeto, né? Seja ele um teatro, seja um show, né? A realização de uma gravação de um álbum, né? Enfim, seja o tipo de projeto que for, até uma exposição. Às vezes a gente pensa que não, mas o artista ali pintando ou fazendo uma obra, ele precisa de toda uma equipe, né? Para poder colocar aquela obra numa galeria. É um trabalho bastante administrativo, né? Exatamente. Então você tem vários tipos de produtores, né? Tem o diretor de produção, que é esse cara que conecta essas pessoas todas. Abaixo dele vem o produtor executivo, né? Que executa, né, essa parte administrativa toda do processo, né? E tem um assistente de produção, né, que bota a mão na massa, que vai fazer compra na 25 para montar o cenário. A fita crepe, né? A fita rosco. É isso. E sabe que eu acho que tem uma coisa interessante pra gente falar? Esses dias eu fui assistir um espetáculo, que eu nem vou dizer qual é, por causa do exemplo que eu vou usar, mas eu fui assistir um espetáculo que tem sido muito falado, inclusive, por causa
da fala, da escolha e da luta política, ideológica, de uma representatividade negra no palco e de mulheres também. Eu achei muito interessante o espetáculo porque ele traz não é um espetáculo só de mulheres, é um espetáculo em que as mulheres são protagonistas, mas os homens estão lá numa participação muito importante também. Então você não substitui um pelo outro, né? Então ele tem um equilíbrio e ele tem uma proposta muito bonita. E ele exaltando essa coisa da representatividade negra, que é tão essencial e indiscutível da gente abordar, tratar e garantir esses espaços e tudo. Mas aí no final do espetáculo, era a estreia, quando eles agradeceram a todo mundo que estava envolvido, quando eles agradecem a equipe de produção e olham para cima ali na varandinha ali do espetáculo, do teatro, quando eu olhei para cima eram todos brancos. Eu fiquei pensando como essa questão de pensar esse espaço do artista negro passa também por uma outra percepção, que é pensar que nesses lugares de decisão, e a produção é um lugar de decisão, o negro também precisa estar. Porque eu acho que senão a gente fica muito focado no palco, que é aquele que mostra para a plateia, mas esse grupo ainda submetido a uma lógica na estrutura de poder, estão os brancos acima dele. Eu acho que essa é uma discussão que me bateu justamente por causa de todo o texto do grupo e do próprio espetáculo. E quando a coisa é efetivada e você olha, você vê que quem continua na gestão, na cabeça, né, do espetáculo, continuam sendo os mesmos de toda a história que a gente conhece, né? Então, uma questão assim de como é que a gente pensa esses lugares também para esses movimentos que lutam por representatividades de grupos, seja das mulheres, né? No cinema tem muito essa questão das mulheres em cargos de comando, né? A luta por isso. Mas ter um set feminino. E ser uma diretora, de ser, né, a luta por esse espaço. Acho que ainda é tímido, tenho impressão, pelo olhar de quem está assistindo a isso tudo, né? Eu acho que ainda é muito tímida a luta do movimento negro para esses espaços de gestão, e não só para o palco. O que vocês acham disso? Eu vou falar do meu lugar de fala, então, porque eu acho que é isso. Eu concordo com a tua visão, porque eu acho que esses espaços, você vê eles muito bem já definidos pro azulejo, né? Para aquilo que a gente vê, que é o artista, né, em cena. Mas, realmente, precisa trabalhar também a ideia de que existe produtores negros, né? Existe autores negros, existe diretores negros, e que muitas vezes não são escolhidos numa produção, né? Para poder... não é a primeira nome que vem à sua mente para viabilizar aquele projeto. Então, eu acredito que esse exercício é um exercício que tem que ser feito para ontem mesmo, né? Para esse olhar treinado que a gente... para destreinar esse olhar que a gente só olha e já lembra de um nome branco, de um nome que tá ali fácil, né? Porque eles já têm sucesso, né? Já tem reconhecimento, já tem a mídia e a classe já os conhecem, né? Então, mesmo estando fora do palco, aquelas pessoas já têm um caminho que já foi trilhado, né? Agora precisa dar-se oportunidade para essas pessoas que estão querendo também participar deste movimento, né? Porque senão fica um movimento só de artistas negros. E não, acho que tem que ser um movimento da classe artística, né? Isso, que envolve todos os níveis, né? Eu fico pensando assim, mesmo nossa experiência no canal. Você é um produtor negro, eu sou uma produtora mulher. E quantas vezes a gente se viu nos nossos debates, por exemplo, na hora de fazer uma pauta de diretores, a gente selecionou os diretores que a gente queria entrevistar e de repente a gente bateu o olho na lista que a gente fez e eram só homens. E falou, peraí, né? Como é um exercício que
precisa ser constante, porque a gente está trazendo isso à pauta, a gente tem discutido isso, mas a gente também cai nisso. Né? Quantas vezes a gente faz essa... Então, como é um exercício que a gente precisa olhar, parar, dar um passo atrás e falar, peraí, deixa eu pensar uma coisa aqui, né? Porque tá tão intrínseco, né? Enraizado, que é um processo que precisa ser consciente, né, etapa por etapa, pra gente virar essa chave, né? E eu acho que você falou tudo. A gente tem que parar, né? A gente tem que parar e olhar, né? Acho que só muda se a gente sair do automático. Tem que sair do automático, tem que sair do automático. Você tem que fazer manualmente mesmo, sabe? Assim, pensar. Eu lembro perfeitamente no dia que a gente fez essa pauta, levantou, quando a gente olhou pra lista no final, a gente parou e falou assim, opa, peraí. Tem uma mulher aqui. É muito louco, né? Você pensa, Exatamente. Então, assim, acho que esse exercício de parar e olhar não é ruim. Né? Às vezes as pessoas estão tão no automático que vai quando percebe, já tá lá, já tá tudo feito, quando você olha pra cima e tá tudo branco. Exato, né? Exato. Eu lembrei de uma fala do Miguel Arcanjo no programa que nós gravamos com ele, em que ele disse que ficou surpreso porque a diretora de conteúdo do Netflix é uma mulher negra. Exatamente. É tão comum ver uma mulher branca numa posição dessa, e de repente se deu como uma mulher negra, e ele ficou muito feliz por isso. E é uma felicidade mesmo. O que é comum é um homem branco. Exatamente. E de repente ela é uma mulher negra. E negra, né? É muito interessante isso. Exatamente. É um lugar assim de... Acho que o campo da produção cultural e o lugar do produtor cultural é esse lugar da experiência, que é a experiência que modifica, né? Então acho que essas conversas como essa que a gente abriu aqui, elas são importantes pro próprio produtor, para ele se pensar e se repensar, né? E é esse o lugar do ator pensar nesse produtor também, do produtor entender a equipe com a sensibilidade necessária para lidar com o grupo, né? Esse lugar desse encontro de decisões em torno de uma produção, né? Então é isso, né? Vamos seguir? Vamos seguir. Vamos para os nossos anúncios e na volta a gente traz aí as dicas culturais. É isso aí. O canal Diversão e Arte agora também presta serviços exclusivos para sua companhia ou peça teatral. Gravações em vídeo para uso documental ou para divulgação em formatos diversos e qualidade profissional. Entre em contato e saiba mais. Temos um serviço personalizado para te oferecer. contato@canaldiversaoearte.com.br. Grave com quem tem um olhar apaixonado pela arte. Alô, alô, amigas e amigos que estão aqui ouvindo o canal Diversão e Arte. Aqui é Matheus Solano, ator, e eu estou muito feliz de saber que existe agora mais esse espaço para a cultura no Rabisco Podcast. Muito importante a gente ter um espaço para valorizar a cultura, que é nada mais nada menos do que a identidade de um país. Portanto, parabéns e vida longa ao canal Diversão e Arte. E nessa edição a gente não vai apresentar o Momento Marca Texto de Cultura com aquelas dicas comentadas sobre programação cultural, peças de teatro, cinema, exposições, essas coisas, em razão dos cancelamentos e dos adiamentos das programações por causa do coronavírus. Nos cabe agora contribuir juntos para que a gente consiga vencer essa pandemia, vencer esse vírus com muita calma, com muita disciplina, cuidando da gente e cuidando dos outros também. Porque é numa ação de comunidade, numa ação de coletividade que a gente vai conseguir ultrapassar esse momento tão delicado para o Brasil e para o mundo. E aí eu queria trazer aqui na pauta um novo conteúdo que a gente passa a trazer também agora para o podcast, que são os momentos de bate-papos com personalidades convidadas. Para essa edição, eu queria chamar uma conversa maravilhosa que a gente teve com uma pessoa incrível, que é a crítica de teatro, Beth Nespoli. Ela deu um show, ela deu uma aula, ela foi de uma
de uma disponibilidade para trazer pra gente um pouquinho desse olhar dela pra crítica, que eu acho que você vai gostar muito de ouvir. Entender a crítica de teatro, é essa a nossa proposta, e entender os olhares dos críticos de teatro. A gente veio no programa do canal Diversão e Arte, no programa audiovisual, trazendo uma série de entrevistas de críticos com críticos durante esse mês. A gente teve o Miguel Arcanjo, a gente teve o Nilson Xavier, a gente teve o Bruno Cavalcante e a gente teve também a Beth Nespoli. E agora a gente está trazendo também para o podcast um pedacinho exclusivo dessa entrevista com a Beth Nespoli, em que você só vai ouvir isso aqui no podcast, no canal é uma outra parte da conversa, então acompanhe os dois. Vai lá no canal, vem aqui pro podcast e a gente ouve um pouquinho de Beth Nespoli para vocês. Olha só. E como é que se deu a sua trajetória aí para até chegar a esse projeto que vocês desenvolvem hoje do Teatro Jornal? Mas assim, quem é essa Beth? Que escolhas foram essas que te levaram aí? Olha, falei que eu me formei em vestibular, porque eu fiz vestibular para medicina, fiz vestibular. Maravilhoso. E passei em todos, o que é pior. Assim, me formei em vestibular mesmo. E assim, eu sempre tive, acho que eu me penso assim com essa inquietação, sabe? Não sem saber. Eu venho de uma família de uma mãe dona de casa, um pai apicultor. Eu sou a primeira na geração a entrar numa universidade, então não tem uma formação, não era uma casa cheia de livros, né? Assim, não tem essa formação. E eu pensei em fazer psicologia primeiro, aí falei, alguém falou pra mim, você vai fazer psicologia, vai ficar fazendo testezinho em empresa, faz medicina porque você faz psiquiatria e depois você pode fazer psicanálise. Aí eu entrei na faculdade de medicina e odiei, porque era músculos, ossos, parecia um carro, né? Passa por aqui o carburador, que são as veias, não sei o que, ai, que coisa horrível, larguei, foi um drama. Depois eu tinha muita dificuldade, assim, eu sou mais velha de 5 irmãos e tal. Aí eu fiz um concurso pro Banco do Brasil, entrei no Banco do Brasil, na época o meu apelido virou Betinha 15 mil, porque o primeiro salário era 15 mil, que era mais ou menos o que seria 15 mil hoje, era um salarão para alguém de 21 anos, né? E aí, Betinha 15 mil, entrei no Banco do Brasil, aí fiquei 15 anos no Banco do Brasil. Aí lá no banco eu acabei fazendo uma faculdade de jornalismo, eu tinha largado na USP, aí fui fazer teatro, fiz a CAL, no Rio, que eu fui a primeira turma da CAL. Eu tive aula 1 ano com a Juliana Carneiro da Cunha, que hoje é atriz do Teatro Soleil. E eu odiava a aula dela, porque era aula de corpo, eu era péssima de corpo. Aí eu tive aula com o Jan Michalski, que eu amei, que era o crítico polonês, super Décio Almeida Prado, aqui o Jan Michalski no Rio, né? Que era um crítico muito importante. As aulas teóricas me interessavam muito mais do que as práticas, lógico, mas era um curso, como é um curso da EAD, assim, né? Era um curso de 2º grau, sei lá, né? Agora a CAL é a faculdade, mas na época era um curso técnico. Mas era de segunda a sábado as aulas, durante 2 anos, com férias muito curtas. Foi um curso muito importante. Assim, me deu muito... E fora que, assim, o sofrimento de estar no palco, conhecer por dentro, saber o quanto aquilo é difícil, isso também te dá uma generosidade, né? Para olhar. Eu fiz esse curso durante o tempo que eu estava no banco, porque eu trabalhava meio expediente, o curso era meio expediente à tarde, eu conseguia fazer, e era caro, eu conseguia pagar e tal. Depois eu fui fazer faculdade particular, porque aí eu já não aguentava mais as federais, porque eu peguei a federal logo depois da ditadura, né? Então os bons professores foram embora, eram professores desmotivados. Não era boa a faculdade federal na época que eu fiz, agora acho que voltou a ficar boa. E aí eu fui fazer uma particular, eu falo que minha faculdade era tão boa que o MEC fechou mais tarde, hoje em dia ela não existe mais. Mas assim, foi muito bom, para mim foi muito bom ter feito. E aí depois eu tinha um amigo, que foi meu amigo assim, de muito tempo, lá de Niterói, de juventude, e ele estava, na época ele era o editor do Caderno 2, do Estadão, e fazia um trabalho maravilhoso no Caderno 2, que era o Evaldo Mocasel, era realmente um excelente editor, realmente editor interessado em tirar a indústria cultural do caderno, era um caderno que na época saía com 32 páginas no sábado. Tinha encontros notáveis, que era uma entrevista ping-pong de 3 páginas, era a capa e as centrais ligadas, assim, era maravilhoso o trabalho no Caderno 2. E eu conversei com o Evaldo e tal,
E aí, né, conversamos, nossa, eu fiquei impressionada, vim aqui visitá-lo em São Paulo, e eu comecei a pensar assim, nossa, o que eu estou fazendo, né? Não estou aqui nesse banco e tal. Aí saiu uma demissão voluntária no banco, eu estava no meio da faculdade. Aí eu pedi demissão, saí do banco e falei com o Evaldo, olha, eu pedi demissão, porque agora eu quero fazer jornalismo e tal. E ele acabou me chamando para escrever no Caderno 2. Eu escrevi 2 anos lá do Rio, e depois eu vim para São Paulo e comecei a escrever aqui em São Paulo. Tem uma história engraçada que é assim, o Evaldo falava assim, Beth, você só sugeriu, eu sugeria a pauta, aí quando ele aceitava eu fazia lá do Rio. Você só sugere pauta de teatro? Amplia isso, né? Faz de literatura, faz de cinema. Isso aqui é um caderno de cultura, não é um caderno de teatro. Não, tá bom. Aí eu fazia umazinha de cinema, fazia umazinha de, né, arte básica, né, teatro, porque era a minha paixão, né? Aí um dia, quando eu fui contratada, o Evaldo falou assim, eu tenho muita gente, no Caderno 2, eu tenho muita gente boa para escrever sobre teatro, mas eu não tenho ninguém que brigue pelo teatro como você. E eu acho que isso é importante pro caderno. Aí eu falei, eu fui contratada porque eu fui desobediente. Eu fiz desobediência civil. E aí eu entrei no Estadão, que foi muito importante, muito legal, porque eu entrei no Estadão, comecei a escrever em 95, mas aqui em São Paulo eu vim em 97. E eu peguei justamente, eu e o Valmir, que nessa época estava na Folha, o Valmir Santos, né? Nós pegamos justamente o momento da retomada do teatro de grupo em São Paulo, do Arte contra a Barbárie, da Lei de Fomento, um momento que o teatro, esse teatro, né, que não é um mainstream, assim, o teatro explodiu assim, de pesquisa, de qualidade, de investigação. Então nós pegamos os grupos nascendo praticamente, né? Nem vou falar porque eu vou esquecer, são 300, né? Então, assim, muitos grupos, e foi muito interessante, isso foi muito bom, porque a gente se formou junto. Então, assim, acho que cada entrevista que eu fazia, eu falava isso do Zé Celso, então eu falei assim, gente, eu vou entrevistar o Zé Celso, me preparo um monte de coisa. Quando eu chego lá, o Zé Celso fala de um monte de autor que eu não li. Aí ele vai falando de Nietzsche com Pierre Clastres, com não sei quem, meu Deus do céu, assim, Deleuze, Guattari, eu falei, ele te obriga, né? Ele te obriga a ir para frente, a avançar. Não, estou falando do Zé Celso, mas assim, isso acontecia com todos. Eu me lembro da Georgette não, era a Cibele Forjaz, quando elas fizeram ensaio para Danton, lá no Arena, naquela época que eles ocuparam a Arena, né, a Companhia Livre, que ela foi falando assim, Beth, a gente foi ler o Hobsbawm, sabe? Foi ler, porque senão a gente fica ingênuo fazendo o nosso teatro. Aí você fala assim, bom, e que jornalista que eu sou se eu não li o Hobsbawm, né? De alguma forma eu tenho que ir lá. Às vezes você não consegue dar conta de ler tudo, mas de alguma forma você se instrumentalizar para lidar com esse teatro. Então, e nós tivemos essa sorte, eu e Valmir. Então, quando eu saí do jornal, em 2009, eu resolvi fazer um doutorado. E eu resolvi fazer um doutorado muito por isso, assim, porque no jornal eu sempre trabalhei de repórter, eu trabalhei muito de repórter. E eu acho que o trabalho do repórter diário é muito importante e às vezes desvalorizado. Porque a crítica é assim, você vai dar o seu ponto de vista, né? Em geral é a sua opinião. Você sai falando o que você acha. O repórter não. O repórter é alguém que apura, que vai lá, que entrevista um outro, que tem que dar voz ao outro. A reportagem é um texto polifônico. Tem a sua voz e tem a voz do outro, que você entrevistou. Às vezes você pega público, você faz... Então, assim, esse trabalho do repórter que foi fazendo cobertura foi um trabalho que a gente fez muito, Ivon, que não era um trabalho de crítica, não era a nossa opinião que interessava, nem mesmo o nosso ponto de vista crítico. Embora ele estivesse ali desde as escolhas, porque você que brigava pela pauta, né? Não, essa peça tem que entrar, porque você fica ali brigando por aquele espaço do jornal. Então, desde as escolhas, tudo tem um ponto de vista crítico ali, mas ele não é predominante. Como é que você bota aquelas vozes ali dentro. Nós fizemos esse trabalho há muito tempo. E eu comecei a escrever a crítica muito depois, no Caderno 2, assim, depois de uns 5, 6 anos que eu estava lá. Eu acho isso muito bom. Aí você vê a diferença do jornal para a internet. Eu me lembro que eu soube no Piolim, conversando com as pessoas, né, tomando cerveja,
que o Zé Celso ia fazer ela, logo que eu cheguei aqui em São Paulo, que o Zé Celso ia fazer ela no teatro e tal. Aí na reunião de pauta eu falei, olha, o Zé Celso vai fazer ela, não sei o quê. Eu falei, Beth, olha, o Evaldo, a pauta é muito boa, mas não é você que vai fazer. Eu acho que você ainda não tem preparo para entrevistar o Zé Celso. Quem vai é o Toninho, sabe? É o Antônio Gonçalves Filho, não sei o quê. Então é assim, o jornal tinha essa, sabe, de você saber assim, quem pode fazer o quê. Você tem que se formar antes de chegar num lugar X. Você não vai sair falando de uma peça do Zé Celso dentro de um Estadão. Pelo menos naquele momento, e com aquela editoria, com aquele pensamento do jornal. Então, assim, hoje, às vezes, tem uma certa... Às vezes você vê uma certa tensão entre a crítica acadêmica, a crítica jornalística, como se a crítica acadêmica fosse uma crítica, e é uma crítica importantíssima, porque a crítica acadêmica é aquela que faz um recorte, verticaliza, faz um artigo de 15 páginas e tal, mas o médico que foi lá ver a peça e tal, não é para ele essa crítica, assim, ele nem tem tempo de ter esse interesse todo. Então o médico, a crítica jornalística é essa, que quer chegar em todo mundo, mas que quer chegar em todo mundo, ou em muita gente, em muitas pessoas interessadas de diversas áreas e campos mesmo de interesse e tal, de conhecimento, não significa falta de rigor. Não significa falta de apuração, de rigor. É uma outra linguagem. Você não vai usar jargão, você vai... E você não está fazendo... É um outro panorama daquilo. Mas não significa... Quando você tem a verticalização é uma coisa. Quando você tem um mosaico, você tem articulação entre isso. Quando você faz essa coisa de... É superfície, mas só vai ser interessante se um pedaço articular com o outro e uma cor com a outra, sabe? Então, assim... Não necessariamente, claro que ela é mais superficial do que uma crítica acadêmica, mas ela é uma crítica que tem a sua importância, né? Então, no jornal, esse rigor existe, sabe? Esse rigor de apuração, de que você tem repertório para fazer essa reportagem, você tem repertório para fazer essa crítica, e eu custei muito a começar a fazer crítica por isso, porque eu não era uma crítica, eu era uma repórter. Eu ainda não tinha um repertório para me tornar. E quando eu comecei a fazer crítica, nossa, que sofrimento, assim, me lembro da primeira crítica que eu fiz, eu queria morrer. Enfim, foi muito difícil. E em 2009, eu resolvi que eu queria fazer um doutorado. Eu só tinha feito a faculdade, lá atrás, de jornalismo. Na verdade, eu queria fazer um mestrado. E a ideia era essa, era adquirir mais instrumentos. No primeiro momento eu queria continuar no jornal, fazer um mestrado para me instrumentalizar melhor. E aí eu fiz a prova na USP, aquelas coisas todas, fiz a prova. E quando eu comecei a fazer, gente, era uma impossibilidade. Eu comecei a fazer a primeira matéria, era uma matéria daquela concentrada todos os dias e tal, e jornal ia matéria, jornal. Quando acabou a matéria, no dia seguinte, acabou na sexta-feira, a disciplina, era com o Stefan Baumgarten, que é um professor da UDESC, que foi uma disciplina ótima. No dia seguinte eu estava no Festival de Curitiba. No dia seguinte. E foi interessante porque a primeira peça que eu vi foi Vida, da Companhia Brasileira. E eu me lembro que eu fiz o meu trabalho final dele, pegando os conceitos que ele discutiu na sala e aplicando em vida no espetáculo, porque realmente tinha a ver. Mas assim... Quando eu tinha que entregar o trabalho, estava chegando a data de entregar o trabalho e eu não tinha feito, não tinha condição, era muito difícil. E o jornal, de alguma forma, ele poderia falar assim, que bom que uma repórter está querendo se formar melhor, vamos investir nisso, vamos abrir um espaço para isso. Mas isso não acontecia. E aí eu pedi demissão. Aí, de novo, eu fiz aquela igual o Banco do Brasil, assim, sabe? Pedi demissão, vamos mudar isso. Aí eu tenho um companheiro que foi maravilhoso, que me ajudou nesse momento, falou, não, a gente segura a onda aqui um tempo e tal, para você fazer o doutorado. E aí eu fiz, quer dizer, na verdade não era um doutorado, eu comecei como mestrado, na qualificação ele virou doutorado direto. Aí eu fiz uma outra qualificação, foram 2 qualificações, a primeira para o mestrado, aí virou doutorado direto, eu fiz uma outra, foi de 5 anos ao todo. E aí, no meio desse caminho, o Valmir, eu tinha saído do Estadão e o Valmir também tinha saído da Folha. O Valmir criou o blog Teatro Jornal, que foi um blog que ele criou o nome era inspirado no Teatro Jornal do Boal, lá do Arena e tal.
E ele me chamou algumas vezes para fazer parte disso. Eu falava, não, Valmir, eu estou aqui estudando, não sei o quê. E aí, no meio do doutorado, eu me lembro que a primeira coisa que eu escrevi para o Teatro Jornal, o primeiro texto, é porque como eu fiz um doutorado que eu acompanhei assim, meu estudo de caso foi o Teatro da Vertigem, Bom Retiro, 958 metros, o Teatro da Vertigem estava fazendo um trabalho em Bruxelas. Ele fez um espetáculo lá em Bruxelas sobre a crise europeia, que era justamente sobre esse início do conservadorismo chegando na União Europeia, muito antes do Brexit, tudo isso, né? E aí eu resolvi ir lá, eu fui com o meu dinheiro, com a minha, sabe assim, fiquei no hotel por minha conta, tudo por minha conta, e fui lá ver. Fiquei uns 10 dias lá, acompanhei os últimos ensaios, a estreia e as 5 apresentações do espetáculo lá. Não tinha a ver com a minha tese, mas eu fiquei com vontade de fazer isso. E eu escrevi de lá, eu era a única jornalista lá, não tinha nenhuma jornalista. Aí eu escrevi de lá e eu falei, não vou escrever, porque eu podia, lógico, oferecer para o Estadão, oferecer para a Folha, afinal de contas, né? Mas eu falei, não, vou escrever para o Teatro Jornal, para valorizar isso. Se a gente está querendo fazer essa passagem, né, do jornal, vamos valorizar. Não tinha nenhum pagamento, nada disso. E escrevi para o Teatro Jornal esse texto, que até agora ele foi republicado no livro que saiu sobre o Vertigem, 25 anos, esse texto foi republicado lá. Foi isso. Aí eu voltei a ficar mais assim, próxima, trocando com o Valmir e tal, e daí um tempo eu resolvi entrar com ele no Teatro Jornal. E aí nós passamos por algumas fases, nós conseguimos um PROAC. Quando eu entrei no Teatro Jornal, o Valmir tinha 16 colaboradores, então a gente conseguiu um PROAC. Então nós resolvemos pagar as críticas nesse tempo do PROAC. Então nós dividimos o dinheiro certinho, quanto dava para cada um. Então cada um podia escrever 3, não me lembro, 4 textos remunerados, a remuneração X. Nós não pensamos em remuneração para edição, não pensamos em um monte de coisa, porque a gente não tinha. Então deu um trabalho, porque os textos chegavam, eu tinha que rever, reler, né? Editar, deu um trabalho tremendo, sabe? Aí depois nós já fomos aprendendo isso, né? O próximo projeto, então vamos pensar aí não é sustentável assim, o Teatro Jornal. Aí depois, outra coisa que começou a acontecer, a gente tinha Valmir, sobretudo assim, né, quando ele criou o Teatro Jornal e foi pegando colaborador, tinha um pouco uma ambição de ser um site que cobrisse o Brasil. Então tinha gente de Brasília, o Francis Wilker, que é super bacana, tinha gente do Rio Grande do Sul, do Ceará. Só que as pessoas, assim, você tem o Farofa Crítica, em Natal agora, você tem o Parágrafo Cerrado, que é um site ótimo lá em Cuiabá. Sabe, nos lugares tem os seus sites, como tem o Satisfeito em Holanda, né? No Recife, o Horizonte da Cena, o Questão de Crítica no Rio. É assim, por que São Paulo é que vai ter essa, sabe? As coisas passam até por São Paulo. A gente pode perfeitamente criticar, sei lá, o espetáculo do Magilute. Foi para o nosso encontro com o espectador. Tem crítica do Magilute no Teatro Jornal. Mas nós resolvemos não temos essa ambição, sabe? Então, o Teatro Jornal hoje é eu, o Valmir e a Maria Eugênia. São 3 críticos de São Paulo. O nosso lugar é esse, a gente está falando de São Paulo, a partir de São Paulo, é esse o nosso olhar de 3 críticos brancos, de classe média, mais ou menos. Agora nós somos de classe média, né? Embora não seja essa a origem nem minha nem do Valmir, mas nós somos agora. Então, são essas pessoas que também, assim, nenhum de nós, talvez a Maria Eugênia, sim, acho que eu e Valmir não somos de famílias de intelectuais, então assim, somos pessoas que estamos aprendendo, nos instrumentalizando ao longo do tempo, não que a Maria Eugênia não esteja, mas eu acho que ela já chega com um instrumental mais afinado que o nosso, mais amplo que o nosso, mas somos nós, nesse Teatro Jornal, tentando olhar para a cena e tentando olhar para o nosso trabalho. Que maravilha, que coisa. Todo fim de fala eu tô encantada. Sua fala é, acho que mais do que uma conversa, uma entrevista, ela é uma aula melhor que muito curso, viu? Fiquei encantada. Obrigadíssima por essa conversa. Obrigada. Muito obrigada. Né?
Já que a gente falou de produtores, né? De produção. Dinho, você já tava cheio de dúvidas. Onde que eu vou esclarecer minhas dúvidas agora? Onde? No livro da nossa querida Bia Ramstaller. Comunicação e Cultura, Diálogos e Tensões por Trás da Cena. Ela conta tudo, querido. Ela tá aqui toda tímida. Se vocês pudessem ver a cara dela. A rua que ela está. Exatamente. Pena que o podcast não tem vídeo. Ainda. Ó, mas quem quiser esse livro é da editora Apris, lá de Curitiba. Quem quiser esse livro, entra lá nos perfis do canal Diversão e Arte, que você vai ver como é que você adquire. Exatamente. Vai lá no canal Diversão e Arte do Instagram, manda um inbox pra gente que a gente te explica direitinho. Ele é um recortezinho do meu doutorado em que eu falo justamente das relações entre políticas públicas de cultura, o teatro e a televisão, a dependência do teatro da televisão. É isso aí, tá vendo? É isso. Acabou? Acabou? Poxa! Poxa vida, o Dinho então vai ler o livro. Bom, nosso podcast Rabisco foi apresentado por mim, Tom Miranda, Bia Ramstaller, Dinho Santos. O roteiro é nosso, a edição do querido Fred Cunha, os colaboradores Thaís Brito e Virtor Luz, que é a galera que faz a nossa coprodução, a produtora WB. E a produção e realização, canal Diversão e Arte. Bom, até a próxima, né? Até! Você interessado em cultura, arte, diversão? Ouça o podcast Rabisco, do canal Diversão e Arte.